Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, a queda. Antes de começar o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, juntamente com os meus irmãos, estamos aqui te adorando, porque só o Senhor é Deus. Suplicamos em nome de Jesus o Espírito Santo, prometido por Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, ilumina nossa mente, abre-a para que compreendamos a origem de todas as coisas, principalmente a origem do plano da salvação. Que o Senhor se revele a nós através da tua palavra. Abençoa-nos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. A queda de Adão e Eva. O verso áureo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Poucos dias atrás, uma pessoa me escreveu e disse: Pastor Samuel, eu não entendo. Foi Deus quem colocou inimizade? Como Deus colocou inimizade no coração do ser humano? Queridos, por mais estranho que pareça, foi Deus quem colocou inimizade entre a luz e as trevas. Realmente não há comunhão entre luz e trevas. Deus colocou inimizade entre você e Satanás. Não pode haver amizade entre eu e Satanás. Eu tenho que ser amigo de Jesus Cristo. Eu tenho que ser amigo daqueles por quem Jesus morreu. Mas eu preciso ser inimigo daquele que é inimigo de Deus. Eu não posso ser amigo daquele que é inimigo de Deus. Você entende? Por isso Deus colocou inimizade entre os descendentes da mulher, os filhos de Deus, os santos do Altíssimo e Satanás. Nós amamos a Jesus Cristo, nós somos leais a Ele e nós vamos desenvolver uma íntima amizade somente com o nosso Jesus querido. Por isso a Bíblia diz: porém inimizade entre você e a mulher. A mulher é aquela de onde viria a semente, o Messias, o Salvador do mundo. Porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Em meio a tudo que Deus deu aos nossos primeiros pais no Éden, veio também um aviso. Vejam, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, disse Deus, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Há pessoas que pensam que Adão e Eva foram criados imortais. Não, queridos. O imortal só existe um, que é Deus. Imortal é aquele que não morre. Mesmo querendo, não morre. É imortal. Por isso Jesus Cristo teve que assumir a natureza humana para poder morrer por nós. Porque como Deus, Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, são imortais. Mas Adão e Eva foram criados mortais. Eles tinham a promessa da vida eterna, se fossem obedientes. Por isso Deus está dizendo aqui: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Se Adão e Eva poderiam morrer caso desobedecessem, é porque eles eram mortais. Mas poderiam viver eternamente pela obediência. Esse aviso contra comer da árvore do conhecimento do bem e do mal mostra que, embora Adão e Eva devessem conhecer o bem, não deveriam conhecer o mal. Deus nunca planejou que você conhecesse o mal. Eu não preciso conhecer o mal para saber como é que é. Deus já nos explicou.
Deus deu para Adão e Eva o conhecimento de quem era Lúcifer. Deus informou Adão e Eva, quando eles foram criados, da rebelião de Lúcifer no céu, de que ele tinha sido expulso do céu, trazendo consigo 1/3 dos anjos. Por isso, queridos, Adão e Eva sabiam quem era Satanás e sabia também que eles deveriam ser tentados somente ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. A ameaça de morte associada à advertência sobre a desobediência em Gênesis 2,17 se cumpriria. Eles morreriam. Além de serem proibidos de comer da árvore, também foram expulsos do jardim do Éden e, portanto, não tinham mais acesso ao que poderia dar-lhes vida eterna, porque eles não tinham acesso mais à árvore da vida. Foram expulsos do jardim do Éden. No entanto, queridos, em meio a essa tragédia, veio a esperança apresentada em Gênesis 3,15. Deus não somente expulsou-os do jardim do Éden, Deus lhes deu o conforto da promessa de um Salvador. Aleluia! O plano da salvação já existia na mente de Deus. A primeira promessa do Evangelho está em Gênesis 3,15, encontrada aqui na Bíblia, a primeira vez que os seres humanos ouviram que, apesar da queda, Deus criou uma saída para todos. Uma saída que custaria a vida do Filho de Deus. Ele assumiria a nossa natureza humana, ele morreria a nossa morte, ele se tornaria pobre para que nós recebêssemos a vida eterna que é dele e fôssemos enriquecidos pela riqueza que é dele. Queridos, o plano da salvação não foi feito após o pecado. O plano da salvação já existia na mente de Deus. Quando Deus planejou criar o planeta Terra e Adão e Eva, já existia o pecado. A rebelião no céu já tinha acontecido. Satanás já tinha sido expulso do céu. Então, queridos, Adão e Eva seriam testados na sua obediência, assim como todos os outros mundos criados por Deus foram testados. E a possibilidade de Adão e Eva pecarem existia. Por isso o plano da salvação também já existia. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 8, que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Já existia o plano provido por Deus, caso o pecado acontecesse. E queridos, este plano da salvação foi revelado na afirmação que Deus fez em Gênesis 3,15, o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher é o nosso querido Salvador Jesus Cristo, o grande vitorioso. É nele que você e eu obtemos a vitória. Que vitória? Vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Porque em Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia! Na parte de domingo, a serpente. Queridos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versos 1 e verso 2. Leia comigo Gênesis capítulo 3 e o verso 1 e o verso 2. Ora, a serpente era mais astuta, a mais esperta que todas as alimárias, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: serpente não fala hoje, serpente nunca falou. Quem estava falando através da serpente era Satanás. A serpente foi a primeira médium espírita. Hoje é muito comum as sessões espíritas. Pessoas querem falar com seus queridos que já morreram, então vão num centro espírita e conversam, mas não estão conversando com o morto, estão conversando com Satanás, com demônios. A primeira sessão espírita foi aqui em Gênesis capítulo 3, lá no Jardim do Éden, quando Satanás usou a serpente como médium. A voz era de Satanás, as palavras eram de Satanás, porque animais não falam. Por isso, queridos, nós deveremos condenar o espiritismo, as sessões espíritas, o diálogo com os mortos. Nós deveremos rejeitar tudo como sendo algo demoníaco.
não sermos enganados por Satanás. Aqui está. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Queridos, esse diálogo entre Eva e a serpente, que era Satanás, não deveria ter acontecido. Você não dialoga com Satanás. Mesmo quando Jesus ia expulsar os demônios, ele não ficava dialogando, ele expulsava os demônios. Nós não deveremos ter diálogo com Satanás, nem através dos endemoniados, nem através de filmes, nem através de livros, nem através do Evangelho segundo Allan Kardec. Nós não deveremos ter diálogo com Satanás, ou através de livros, ou através de filmes, seja como for. Não deve haver amizade entre aqueles que são leais a Jesus, amizade com Satanás, diálogo com Satanás, de forma alguma. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 3. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o verso 3. Aqui nós lemos: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se a serpente, Satanás, enganou Eva lá no jardim do Éden, Eva era perfeita. Adão e Eva foram criados perfeitos. Eles tinham discernimento e assim mesmo Eva foi enganada. Quão mais fácil é para Satanás enganar você ou a mim? Por isso, queridos, deveremos manter distância de filmes, de desenhos, de livros, enfim, qualquer coisa que tenha parte de Satanás. Manter distância, porque ele é o grande enganador. Ele é um mentiroso, pai da mentira, João 8,44. Aqui diz que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora lemos também em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 12, vamos ler os versos 7 até o verso 9. Aqui está falando da grande batalha que aconteceu lá no céu. Esta grande guerra no céu ocorreu antes da criação de Adão e Eva. Queridos, aqui menciona, capítulo 12, versos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos. Quem é Miguel? A palavra Miguel significa aquele que é igual a Deus. Só existe um que é igual a Deus. É Jesus Cristo, Deus o Filho. Portanto, Miguel é um nome de guerra. Sempre que Jesus está em guerra com Satanás, ele usa o nome de Miguel. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? É Satanás. E o dragão liderava também os seus anjos, 1/3 dos anjos. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Agora o verso 8. Mas não prevaleceram. Aleluia! Houve derrota. Houve derrota para Satanás e 1/3 dos anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram expulsos do céu para o planeta Terra. O planeta Terra existia o planeta, mas não existia a vida aqui ainda. Esta expulsão foi antes do primeiro dia da criação, onde Deus disse: haja luz e houve luz. Quando Satanás foi expulso do céu para o planeta Terra era exatamente como diz aqui em Gênesis capítulo 1, verso 2. Veja aí, Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Quando Satanás foi expulso do céu, quando ele foi derrotado naquela batalha de Apocalipse 12, versos 7 a 9, ele foi expulso para o planeta Terra, que era sem forma e vazio. E diz o verso 2 de Gênesis 1, 2, e havia trevas sobre a face do abismo. O planeta Terra era um abismo. Não havia luz.
porque foi antes do primeiro dia da criação onde Deus disse: haja luz, e houve luz. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas, porque o planeta Terra estava envolto em águas, totalmente envolto em águas. Queridos, aqui diz Apocalipse 12, agora vamos ver o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Entendamos então, queridos, que Deus, quando iniciou o primeiro dia da semana da criação, como diz aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso 3, diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. O planeta Terra já estava criado, o planeta em si, mas era sem forma e vazio. Quando Deus criou a luz e foi criando cada uma das coisas lindas na semana da criação, e no sexto dia Deus criou Adão e Eva, e no sétimo dia Deus criou o santo sábado, o descanso, Satanás já tinha sido expulso do céu. Por isso que no sexto dia, quando Deus criou Adão e Eva, mostrou para eles a árvore da vida e mostrou para eles também a árvore da ciência do bem e do mal. Quando no sexto dia da criação, Deus criou Adão e Eva, e Deus mostrou para eles a árvore da ciência do bem e do mal, explicou também para eles o que significava aquela árvore da ciência do bem e do mal, porque o mal já existia, o pecado já tinha acontecido no céu e foi transferido para a terra, mas Adão e Eva seriam tentados somente ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, assim como todos os outros mundos criados por Deus foram tentados, mas não caíram, Adão e Eva também não precisariam cair, eles poderiam ser obedientes a Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 9, a serpente claramente é chamada de Diabo e Satanás. Da mesma forma, no antigo Oriente Próximo, a serpente personificava o poder do mal. Mas Satanás quer mostrar que a serpente representa o bem, representa a saúde, representa a cura. Por isso ele introduziu como símbolo da medicina a serpente. A serpente enrolada naquele cajado representa o deus Esculápio. Deus Esculápio é a serpente enrolada no cajado, adorada como o Deus da cura. Mas, queridos, Satanás, representado pela serpente, não é o Deus da cura, é a morte. É através dele que vem a morte, a doença, a pandemia, para realizar sua obra. Sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium. Está percebendo? Ele usou a serpente como médium, um disfarce bem adequado ao seu propósito de enganar. Naquele tempo, a serpente era uma das criaturas mais astutas e belas da terra. Tinha asas e, enquanto voava, apresentava um esplendor deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Isto está no livro Patriarcas e Profetas, página 29. Ao falar sobre o diabo, em qualquer forma que apareça, a Bíblia não traz uma simples metáfora. Satanás é descrito como um ser literal e não apenas um símbolo retórico ou um princípio abstrato que representa o mal ou o lado tenebroso da humanidade. Não, queridos, Satanás é um ser enganador literal, assim como Deus e Jesus Cristo, seu Filho amado, são literais. O bem tem um nome, chama-se Jesus Cristo, e o mal tem um nome, chama-se Satanás. Desde o início, podemos ver que Satanás gosta de citar Deus, de usar a própria Bíblia. Na tentação que Satanás fez a Jesus Cristo, lá no deserto da tentação, ele usou a Bíblia, ele repetiu versos da Bíblia. Ele gosta de citar Deus, ele cita as palavras da própria Bíblia, conforme vemos em Mateus capítulo 4, verso 6. Observe também, queridos, que a serpente não discutiu
imediatamente com a mulher, mas fez uma pergunta, indicando que acreditava no que o Senhor disse. Afinal, perguntou: é verdade que Deus disse? Gênesis capítulo 3, verso 1. Assim, desde o início, podemos ver o quanto esse ser era astuto e enganador. Se Satanás foi capaz de enganar uma pessoa sem pecado, como era Eva, lá no Éden, quanto mais vulneráveis somos nós hoje, pecadores como somos. Qual é a nossa única defesa contra os enganos de Satanás? Não conversarmos, não dialogarmos, não ouvirmos as músicas de Satanás, não assistirmos os filmes de Satanás, não lermos livros que exaltam a Satanás. Nós precisamos nos apegar unicamente à palavra de Deus. Está escrito. Foi assim que Satanás foi vencido por Jesus Cristo, lá no deserto da tentação. Jesus enfrentou a Satanás em Mateus capítulo 4, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. O guia seguro para a sua vida e para a minha vida é a Bíblia, o que Deus falou. Nós nos apoiamos na palavra de Deus, nós nos refugiamos em Jesus Cristo, o nosso seguro refúgio, o nosso seguro abrigo. A Bíblia diz que Satanás, como um leão, ruge ao redor dos filhos de Deus, tentando matá-los, destruí-los. Mas, queridos, a Bíblia também diz que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E contra o leão, que é Satanás, somente um outro leão, que é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, conforme diz ali em Apocalipse capítulo 5, queridos, o leão da tribo de Judá é a nossa vitória. Ele já venceu Satanás e ele dá para você a vitória dele. Louvado seja Jesus, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Na parte de segunda-feira, o fruto proibido. Agora vamos ler Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. Gênesis capítulo 2 e o verso 16 e 17. Aqui lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva eram mortais, e Adão e Eva conheciam a história do pecado, porque Deus explicou o significado da árvore da ciência do bem e do mal. Queridos, lemos também no capítulo 3, verso 1 até o verso 6. Gênesis capítulo 3, verso 1, agora até o verso 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O grande mentiroso aqui é Satanás. Ele é o pai da mentira, de João capítulo 8, verso 44. O pai da mentira. Ele é mentiroso porque ele disse: vocês não vão morrer. Mas Deus disse para Adão e Eva em Gênesis capítulo 2, verso 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês vão acreditar em quem? Em Deus, que diz que nós somos mortais? Ou em Satanás, que está dizendo que nós somos imortais? Imortalidade só existe em Deus. Nem os anjos são imortais. Os anjos são mortais, porque Satanás e os seus anjos serão queimados. Eles vão morrer no lago de fogo e enxofre. Por isso eles são mortais. O imortal, aliás, a palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia e se refere a Deus. Queridos, esta mentira de Satanás, primeiramente proferida para Eva ali no jardim do Éden, esta mentira que está em Gênesis capítulo 3, verso 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Essa mentira continua sendo disseminada, propagada no mundo inteiro. Satanás inventou a história de que quando a pessoa morre,
está morrendo somente o corpo, mas a alma dela continua viva, que a alma é imortal. Como Satanás não podia negar a morte, porque Adão e Eva morreram, Gênesis capítulo 5, aqui em Gênesis capítulo 5, e o verso 5 diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Satanás não podia negar que Adão e Eva morreram, mas ele inventou a história de que na morte morre só o corpo. Esta foi a astúcia de Satanás. Hoje, através da sua astúcia, ele está enganando o mundo inteiro. Porque a maioria do mundo, a maioria das igrejas e religiões no mundo, a maioria acredita que morre só o corpo e que a alma é imortal. Mas, queridos, a alma humana é tão mortal quanto o corpo humano. Quando morre o corpo, é porque o fôlego de vida foi tirado. O fôlego de vida veio de Deus e volta para Deus. O corpo veio da terra e volta para a terra. A alma humana só existia enquanto o corpo estava com o fôlego. O fôlego com o corpo fez de Adão e Eva almas viventes. Quando o corpo se separa do fôlego, o fôlego de vida volta para Deus e o corpo volta para a terra. E a alma vivente deixa de existir. Ela não fica vagando por aí. Mas Satanás é quem aparece nos centros espíritas. Por isso, queridos, a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica. Não é bíblica. Porque em Ezequiel capítulo 18, verso 4, abra sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Aqui nós lemos. Ezequiel capítulo 18 e o verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal. Queridos, Deus claramente nos ensina em sua palavra. Por isso, nós temos que agir como Jesus. Enfrentar as mentiras de Satanás através da Bíblia. Está escrito, está escrito. Aqui em Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Esclarece esta questão. Porque os vivos, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Morto não sabe nada. Não tem conhecimento de nada. Não pode dar conselho para ninguém e não pode aparecer. Mas e os mortos que aparecem e que dão conselhos? Não são os mortos, são demônios. Você não se deixe enganar por Satanás. Creia no que está escrito. Aqui lemos Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, verso 6. O seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, é isso que a Bíblia fala sobre os mortos. Eles estão dormindo no pó da terra. Eles não têm conhecimento de nada que acontece depois que eles morreram. Eles não podem dar conselhos, eles não amam, eles não têm inveja, eles não têm ódio, porque eles não têm parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição. A ressurreição, sim, a primeira ressurreição será na segunda vinda de Jesus, que ressuscita os salvos para levá-los para o céu. E a segunda ressurreição será dos ímpios, no final dos 1000 anos, que serão ressuscitados para então serem lançados no lago de fogo e enxofre. Queridos, isto é Bíblia. A princípio, a serpente apenas fez uma pergunta, dando a entender que a mulher talvez tivesse entendido mal a ordem de Deus. Porém, em seguida, Satanás questionou abertamente as intenções de Deus e até o contradisse. O ataque de Satanás envolvia duas questões: a morte e o conhecimento, do bem e do mal. Enquanto Deus afirmou de maneira clara e enfática que eles morreriam, Gênesis 2,17, Satanás disse ao contrário, que eles não morreriam, sugerindo que os humanos eram imortais.
Enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto, Satanás os encorajou a fazê-lo, pois comendo-o seriam como Deus. Que mentira! Proferida por Satanás em Gênesis 3, verso 5. Sereis como Deus. Gênesis, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 3 e o verso 5. Aqui diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, nós somos criaturas de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo nos tornamos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, mas nós não somos Deus. E agora o verso 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, os dois argumentos de Satanás, a imortalidade e a semelhança com Deus, convenceram Eva de comer do fruto. Essas duas tentações, a de ser imortal e a de ser como Deus, estão na raiz da ideia de imortalidade de todas as antigas religiões egípcias e grega. O desejo da imortalidade, que acreditavam ser um atributo divino, obrigava essas pessoas a buscar a condição divina a fim de adquirir a imortalidade. Sorrateiramente, essa forma de pensar se infiltrou nas culturas judaico-cristãs e deu origem à crença nesta doutrina falsa, satânica, da imortalidade da alma. Não, queridos. O que a Bíblia ensina é a mortalidade da alma. A alma que pecar, Ezequiel capítulo 18, verso 4, essa morrerá. Adão e Eva morreram. A Bíblia diz claramente, lemos em Gênesis capítulo 5, que Adão viveu 930 anos e morreu. Queridos, mas em Jesus Cristo existe a ressurreição para a vida eterna. Este é o plano da salvação. Mesmo que morramos, Jesus Cristo nos ressuscita, glorificados, e Ele vai nos dar a vida eterna, tão almejada vida eterna. A imortalidade dele, Ele vai dar para você, mas vai ser uma imortalidade derivada de Jesus. E nós vamos mostrar eternamente nossa dependência de Jesus, comendo do fruto da árvore da vida eternamente. Como diz lá em Apocalipse capítulo 22, ali em Apocalipse 22 diz que no centro da Nova Jerusalém, ali está o rio da água da vida e está também a árvore da vida. E nós vamos comer de mês em mês o fruto da árvore da vida, demonstrando que a vida eterna que temos vem de Jesus Cristo. Nós nunca seremos eternos em nós mesmos. A nossa eternidade sempre e eternamente será derivada de Deus, dependente de Deus. Porque Ele, Deus, é o único imortal, existente por si mesmo, incriado, eterno. Queridos, que promessa que Jesus Cristo fez. Você quer o dom da vida eterna? Ele dá para você. Você quer a imortalidade? Ele dá para você. Jesus Cristo nos dá tudo que Ele possui. Ele é o nosso Salvador, irmão mais velho, Salvador nosso. Bendito seja Deus. Aleluia. Na parte de terça-feira, escondendo-se de Deus. Quando a pessoa peca, ela quer ficar longe das pessoas que a amam. Geralmente as pessoas se afastam daquelas que as amam para poderem pecar. Foi assim que o filho pródigo fez. Ele queria viver uma vida errada, ele pediu para sair de casa, abandonou o lar. As pessoas, quando querem viver uma vida pecaminosa, elas se afastam das pessoas que as amam e que certamente iriam corrigi-las, adverti-las, repreendê-las. Por isso que Adão e Eva, quando pecaram, eles não mais correram ao encontro de Deus. Na viração do dia, quando Deus os visitava, eles corriam ao encontro de Deus. Mas agora, após o pecado, eles fugiram de Deus, escondendo-se de Deus.
A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 3, vamos ler então o verso 7 até o verso 13. Gênesis 3, versos 7 a 13. Então foram abertos os olhos de ambos. Quando Adão pecou, abriram-se os olhos de Adão e Eva, e eles viram que eles estavam nus. Eles perderam as vestimentas de glória. Eles foram criados no reino espiritual de Deus, seres glorificados, criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas agora o pecado fez com que as vestimentas de glória desaparecessem. Eles se sentiram nus. Por isso diz aqui, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Uma nudez causada pelo pecado. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A tentativa humana de resolver o problema do pecado por si mesmos. Queridos, a salvação pelas obras é isso. Pessoas que querem se salvar através de penitências, de peregrinações, de mutilações do corpo. Não, queridos. A salvação não é pelas obras. Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. A salvação é pela fé no sangue de Jesus Cristo. Estes aventais feitos de folhas de figueira representavam o esforço humano para solucionar o problema do pecado. Por isso Deus arrancou aqueles aventais de folhas de figueira e matou um cordeiro, e com a pele do cordeiro vestiu Adão e Eva. O cordeiro representava Jesus Cristo, e a pele do cordeiro representa a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cobre. Somos cobertos com a justiça de Jesus Cristo, a única solução para a nudez causada pelo pecado. Verso 8, capítulo 3, verso 8 de Gênesis. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Antes corriam ao encontro de Deus, agora fugiram de Deus. O pecado nos faz fugir de Deus, distanciar-nos de Deus. E o verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus perguntou: onde estás? Mas será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Deus sabia. Deus faz perguntas para que nos conscientizemos dos nossos erros. Deus faz perguntas para gerar em você e em mim o arrependimento e a confissão dos nossos pecados. Mas Deus já conhece a resposta quando Ele faz a pergunta. Mas Ele continua perguntando: onde você está? E agora o verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Por que estava nu? Porque pecou. E por que se escondeu? Porque agora ele estava com medo. O medo é um sentimento que veio após o pecado. Satanás domina as pessoas através do medo, através das ameaças. Queridos, Jesus Cristo diz na primeira carta de João, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, nós lemos aqui no capítulo 4 e o verso 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. O amor de Deus lança fora o medo. Queridos, Deus não quer que você seja dominado por medos e tome decisões por medo, por ameaças. O amor de Deus expulsa fora o medo. Vamos continuar lendo Gênesis 3 agora e o verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Adão não assumiu a sua culpa, acusou a mulher. A mulher não assumiu a sua culpa, acusou a serpente. Na realidade, estavam culpando a Deus. Queridos, Deus não tem a quem culpar. Deus não tem a quem acusar. Deus assumiu a responsabilidade do pecado que aconteceu no Éden. E como é que Deus assumiu a responsabilidade? Ele se prontificou a morrer pelos seres humanos pecadores.
Ele assumiu a responsabilidade. Leia Gênesis capítulo 3, verso 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. A bendita esperança, a bendita promessa de redenção, a primeira promessa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti, ou seja, a serpente, e a mulher. A mulher é aquela que daria a luz a um filho, de onde nasceria o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A vitória de Jesus Cristo foi profetizada aqui em Gênesis 3,15, porque diz que ele esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, nós não deveremos imitar Adão e Eva, acusando os outros por causa dos nossos pecados. A atitude que Deus quer ver em você e em mim é a mesma atitude de Davi. Davi, quando acusado pelo pecado com Batseba, do adultério, e também da morte de Urias o Heteu, Davi, ele disse: eu pequei, Senhor. Eu pequei, Senhor. E Deus, no mesmo instante, disse: o teu pecado está perdoado. Queridos, o que Deus quer de você e de mim não é acusações, não são justificativas. Eu fiz isso por causa daquilo. Não, não se justifique. Confesse o pecado. Diga: Senhor, eu pequei. E Deus perdoará o seu pecado, seja qualquer pecado que for. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para perdoar qualquer tipo de pecado que seja confessado. Davi, por pior que ele tenha sido, ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, simplesmente porque ele não se justificou. Ele simplesmente, humildemente reconheceu o seu pecado, dizendo: eu pequei. Que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo convença a mim e a você dos nossos pecados. E que confessemos a Deus. Todo pecado confessado será um pecado perdoado. E quem está perdoado está salvo em Jesus Cristo. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o destino da serpente. A Bíblia diz claramente em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. O que significam as palavras do Senhor à serpente e que esperança está implícita neste verso? Aqui está implicitamente declarada a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esmagará a tua cabeça, Satanás, a cabeça da serpente. Deus começou o seu julgamento com a serpente, pois foi ela que deu início a todo o drama. A serpente foi o único ser amaldiçoado nessa narrativa. Há uma espécie de reversão da criação. Enquanto a criação levou à vida, à apreciação do bem e das bênçãos, o juízo levou à morte, ao mal e às maldições, mas também tem a esperança e a promessa da salvação. Junto ao quadro sombrio da serpente subjugada, comendo pó, resplandeceu a esperança da salvação da humanidade, que aparece em forma de profecia. Mesmo antes das condenações de Adão e Eva, o Senhor lhes deu esperança de redenção. Sim, eles pecaram e sofreriam e morreriam por causa disso. Contudo, existe salvação, existe perdão, existe ressurreição para os que morrem. Gênesis 3,15 pode ser comparado com Romanos capítulo 16 e o verso 20. Abra sua Bíblia. Gênesis 3,15 pode ser comparado com Romanos capítulo 16 e o verso 20. Vamos ler Romanos capítulo 16 e o verso 20. Aqui nós lemos: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus esmagou a cabeça da serpente quando morreu na cruz sem pecado, podendo morrer pelos nossos pecados. Agora, queridos,
Cabe a você e a mim também esmagarmos a cabeça de Satanás, nos agarrando em Jesus Cristo, sendo vitoriosos sobre o pecado em nome de Jesus Cristo e pelo poder de Jesus Cristo. Por isso Paulo está dizendo aqui, em Romanos 16, 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. É em nome e pelo poder de Jesus Cristo que Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Nós não temos nada a ver com Satanás. Tudo na nossa vida, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo devem estar voltados para Jesus Cristo, Salvador nosso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E também Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 2 e o verso 14. Aqui lemos: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Ele era homem 100%, para que pela morte, através da morte de Jesus, aniquilasse, destruísse, matasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio para destruir o diabo. E ele venceu a Satanás, esmagou a cabeça da serpente. E o lago de fogo e enxofre está esperando por Satanás. Queridos, mas o novo céu e a nova terra estão esperando por você. Bendita esperança que Jesus Cristo nos dá. O grande conflito vai terminar. O grande conflito entre o bem e o mal vai acabar. E você e eu estamos do lado do vitorioso que é Jesus Cristo. Observe os paralelos entre Gênesis 3,15 e Apocalipse 12,17. Em Gênesis 3,15, Deus colocou inimizade entre Satanás e os descendentes da mulher. Ou seja, o remanescente fiel, o fiel remanescente de Deus, mencionado em Apocalipse 12,17. Ele não é amigo de Satanás. Por isso Satanás os odeia. Apocalipse 12, verso 17. Abra sua Bíblia. Apocalipse 12 e o verso 17. Aqui nós lemos: e o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, os que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, é o remanescente fiel de Deus na terra. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher. Existe uma igreja na terra que Satanás odeia e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, estão sendo convidados, desafiados para fazerem parte deste remanescente de Deus fiel na terra, odiados por Satanás, mas amados por Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos salvou pelo seu sangue e ele gerou em nós, através do Espírito Santo, uma natureza santa, como a natureza dele, que ama os mandamentos de Deus. Por isso, os fiéis filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, eles guardam os mandamentos de Deus, porque eles foram salvos por Jesus Cristo. Embora sejamos odiados neste mundo, nós somos amados no céu. Queridos, Jesus Cristo nos ama e ele virá para nos buscar. Creia nisso, viva pensando nisso. De lá do céu virá a nossa salvação eterna. Aleluia! Na parte de quinta-feira, destino humano. O destino humano é o mais lindo que se possa imaginar. Deus está planejando algo maravilhoso para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu peço que você abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, vamos ler então o verso 9. Aqui nós lemos: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus está planejando algo maravilhoso. A Bíblia chama de novo céu e nova terra. Este é o destino humano. Para os filhos e filhas de Deus, Deus tem planos muito melhores. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 29 e o verso 11. Vejam os planos de Deus para você, o destino para os seres humanos. Aqui diz assim:
Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos? A segunda vinda de Jesus Cristo. Qual é o futuro que nos espera? O novo céu e a nova terra. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Bênção para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O novo céu e uma nova terra. Conforme Isaías 65, verso 17, Deus diz ali: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Deus tem um destino para o ser humano. Enquanto estivermos aqui na terra, você e eu somos o rosto de Deus, o rosto de Jesus para a humanidade. Deveremos mostrar que a lei do nosso Pai é santa, justa e boa. Vivemos em obediência a Deus é um privilégio, é uma alegria, é um prazer, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. A semente da mulher esmagou a cabeça da serpente e pelo sangue de Jesus nós fomos redimidos, transportados do reino das trevas para o reino da luz e vamos viver eternamente no reino da glória do nosso Senhor. Este é o plano de Deus para você. Por isso, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu à imaginação do ser humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Bendito seja Deus! Deixo com você este conforto, esta mensagem. Deixo com você, meu irmão, a paz de meu Jesus. Amém.